Boa noite, gente, mais uma vez. Sejam bem-vindos a todos. Seja bem-vindo também, Vitor Arley. Eu acho que ele até saiu, que era o amiguinho de Mika que estava aqui nos visitando. Quero desejar boas-vindas a todos. Vamos iniciar lendo o Salmo 133, versículo 1. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que bom que estamos juntos aqui, mensageiros do rei, embaixadores. E eu quero pedir a um dos embaixadores para iniciar orando. Vou pedir a Davi que esteja orando neste momento para o início desse nosso encontro. Deus, obrigado por esse dia que o Senhor abençoou, que nada de mal nos aconteceu. Abençoe essa reunião para que nada de mal aconteça, que o Senhor leve ela em paz, que seja direcionada pelas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada, Davi. Agora vou pedir para um dos embaixadores estar falando o tema e um outro embaixador está falando da divisa dos embaixadores do rei. Eu me disponho. Pronto. Ok. E quem é que vai falar a divisa? Porque aí vocês já falam juntos. Alguém? Um em seguida do outro, na verdade. João Pedro, Manuel. Não é possível que nenhum. Manuel Pedro. Oi. Pronto. Mica fala o tema ou a divisa e Manuel fala o tema ou a divisa. Vocês escolhem. Fala o tema aí, Manuel. Dos embaixadores. Peraí. A gente Somos espera. embaixadores por Cristo. Divisa. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós os exortasse. Rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus, que se encontra em 2 Coríntios 5:20. Pronto. E agora eu vou pedir para a mensageira do rei, Sara, para estar falando o tema e a divisa das mensageiras do rei. Sarinha, cadê tu? Oi. Oi. Agora é com você, para estar falando o tema e a divisa das mensageiras do rei. Eu não ia falar as divisas ideais? Isso, pronto. Você fala o tema, a divisa e os ideais. Tá bom. Liga seu vídeo para você aparecer pra gente. Calma aí. Certinho. Deixa eu ver aqui. A divisa é. Isso aqui. A divisa levanta que resplandece, porque já vem a tua luz. Isaías 61. Os ideais viverei em Cristo pela oração, crescerei em sabedoria pelo estudo da Bíblia, reconhecerei minha mordomia, enfeitar-me-ei com boas obras e aceitarei a responsabilidade da grande comissão. Muito bom. Obrigada, Sarinha. Agora, em seguida, Micael ficou de ler o compromisso dos embaixadores e escolher um dos embaixadores para ler junto com você, Mica. Então, vamos escolher o embaixador João Pedro. Prometo.
Esforçar-me por uma vida digna de embaixador do rei. Esforçar-me por uma vida digna de um embaixador do rei. Guardar meus lábios da mentira e da impureza e de tomar o nome de Deus em vão. Guardar os meus lábios da mentira e da impureza, e de tomar o nome de Deus Em vão. em vão. Conservar meu corpo limpo e pronto para o serviço. Conservar meu corpo limpo e pronto para o serviço. Estudar a vida de grandes embaixadores do rei nos livros missionários e na Bíblia. Estudar a vida de grandes embaixadores do rei na palavra de Deus e nos livros missionários. Dar tudo o que puder para o sustento de missões e pelo meu trabalho. Dar tudo o que puder para o sustento de missões e pelo meu trabalho. Ajudar a reestabelecer o reino de Deus aqui na terra. Ajudar a restabelecer o reino de Deus na terra. Se assim não for, Se assim não for, para que nasci? para que nasci? Passo. Valeu, Mica, João Pedro. Agora vou pedir para Elisa. Elisa, tá me ouvindo? Tô. Pronto. O pacto das mensageiras ficou com você. Aí você vai estar lendo agora, falando pra gente, na verdade. Ok. Reconhecendo as necessidades do mundo perdido nas trevas do pecado e desejando atender ao mandamento do Mestre, prometo esforçar-me para ser fiel ao serviço de Cristo, cooperando com as atividades da igreja e da denominação, contribuir e orar pelo trabalho de missões no Brasil e no mundo, lutar por conservar mente pura e corpo limpo e pronto para serviço, falar sempre a verdade e não tomar o nome de Deus em vão, reconhecer e corrigir os erros, só assim crescerei espiritualmente na presença do meu rei. Amém, amém. Nesse momento estaremos ouvindo os hinos oficiais, tanto dos embaixadores do rei, quanto das mensageiras do rei. Gegel, ele vai estar cantando, Jefferson está cantando nesse momento, e logo em seguida já pode soltar o vídeo com o hino das mensageiras do rei. Boa noite a todos, a graça e a paz. É muito bom estar com todos, é muito bom estar com as mensageiras aí mais uma vez. Tema imprevisto, eu vou pedir para 3 embaixadores estar cantando o hino. Um vai ser eu e Manuel, outro vai ser Micael e outro vai ser Davi. A ordem eu vou começar com Micael. Primeiro Micael, depois eu e Manuel e finalizando Davi. Vou começar. Sendo embaixador eu quero ser leal a Cristo Rei, conhecer seus mandamentos, pertencer à sua igreja, a minha organização. Eu desejo ser leal, minha igreja e seus programas, honrarei até o final. Meu propósito está firme. Sou embaixador do rei, o Senhor em quem confio. Dai-me plena paz, eu sei. Sendo embaixador eu quero ter o corpo limpo e são, ter a mente pura eu posso, e também o coração. Minha alma será pura para adorar a Deus, pois somente a Ele devo dispensar louvores. Meu propósito está firme. Sou embaixador do Rei, o Senhor é quem confio.
dá-me plena paz, eu sei. Davi? E a minha? Acabou? Ô tio, o slide não tá aparecendo pra mim. Você não lembra a terceira parte, Davi? Não. Quer que eu Mica, você cante? termina, por favor? Pode cantar. Sendo embaixador, eu quero ser precioso ao meu Jesus, trabalhando na seara, espalhando a sua luz. Cristo a mim é muito precioso, sendo eu embaixador, pois somente a Ele devo dispensar louvores meus. Meu propósito está firme. Sou embaixador do Rei, o Senhor em quem confio. Dai-me plena paz, eu sei. Bom, seria eu e André, só que o conselheiro André, ele teve imprevisto, ele pisou lá em Tabuna. Aí eu chamei nossa irmã Marissa, que é bom que ela representa também as meninas, as mensageiras. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os céus se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, amor e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, amor e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. As portas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, amor e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A
gente deve o tempo todo estar adorando a Deus, não importa a circunstância, não importa o momento que a gente estiver passando, a gente tem que estar adorando ao nosso Deus, porque Ele é o único digno de receber toda a honra e toda a glória. A gente vai estar louvando mais um hino, depois eu passo a palavra para a Vanessa novamente. Amém. Amém. Pronto. As nações contaremos a história que é capaz de livrá-las do Tá dando pra ouvir, Mica? Revela a verdade e a vida e dá uma paz real, e dá uma paz real. Novo dia de glória, quando Cristo Jesus retornar, e as nações pelo mundo inteiro diante Mica, eu tô dele conseguindo ouvir mais, tá travando. Deve ser sua internet. As nações cantaremos um hino pra atrair corações ao Senhor. Dissipa a tristeza e a mágoa, difunde no mundo amor, difunde no mundo amor. Raiará novo dia de glória, quando Cristo Jesus retornar,
Obrigada, Mica. Agora a palavra vai estar com Janai, a psicóloga, que estará abordando sobre o tema Por que estamos aqui. Vou pedir que vocês continuem com os microfones desligados e vamos ficar atentos à palestra. Boa noite, meus queridos embaixadores, minhas queridas mensageiras. Eu estou muito feliz de estar aqui essa noite com vocês. E eu estou hoje muito mais como irmã em Cristo do que como psicóloga, né? Não deixo de ser, por ser psicóloga também, mas a gente vai falar numa perspectiva, numa direção mais bíblica do que nós estamos fazendo aqui nesse mundo. Vocês já se perguntaram por que nós estamos aqui? Alguém já se perguntou isso de vocês? Eu quero que vocês participem. Quando eu estiver falando, eu vou fazer algumas perguntas. E me desculpem se eu tossi um pouquinho, que eu ainda estou um pouco gripada. Então, me perdoem, mas assim, eu vou querer que vocês me digam. Se vocês já pensaram, se nunca pensaram, pensem agora assim um pouquinho, reflitam. Por que será que nós estamos aqui nesse mundo? Por que será que nós existimos? Alguém dos embaixadores ou das mensageiras pode responder? Para servir a Deus. Oi? Para servir a Deus. Para servir a Deus. Quem foi que falou? Davi. Davi falou. Micael falou isso. Micael falou para evangelizar. Quem mais tem alguma ideia de por que estamos aqui? Na verdade, estamos aqui, né, por fruto do pecado. Então, se não fosse pelo pecado, estaríamos com Deus. Mas já que estamos aqui na Terra, nosso propósito é salvar mais vidas. Alguém mais quer complementar a ideia de Mica? Vocês já falaram que é para servir a Deus, que é porque a gente precisa anunciar aos outros esse evangelho, né? Alguém tem mais alguma ideia? Então, gente, é mais ou menos isso. A gente vai ver agora na Bíblia o que a Bíblia nos diz disso, de por que estamos aqui. Essa versão é na versão da Bíblia A Mensagem. Nas outras versões vai estar um pouquinho diferente, só que eu achei que essa versão aqui ficava mais fácil para vocês entenderem. Então, acompanhe comigo a leitura. Efésios, de 1, dos versículos 1 a 14. Como Deus é maravilhoso e que bênção Ele é. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos leva aos mais elevados lugares de bênção. Muito antes que Ele estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo, Ele decidiu nos adotar em sua família, por meio de Jesus Cristo. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração deste presente dado por seu Filho amado, totalmente de graça. Por causa do sacrifício do Messias, que derramou seu sangue no altar da cruz, somos um povo livre. Estamos livres das punições decorrentes de nossas maldades. E a verdade é que somos totalmente livres. Ele pensou em tudo e providenciou tudo o que precisamos. E fomos incluídos nos planos que ele teve tanto prazer em executar. Ele fez tudo isso antes de nós, em Cristo. Um plano de longo alcance, em que tudo está ajustado e centralizado nele, nos mais altos céus e na terra. Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo,
e de depositarmos a esperança nele, desculpe, ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que ele está executando em tudo e em todos. Então nós existimos por quê? Por quê? Primeiramente, para adorar o Senhor, porque foi plano dele antes que a terra existisse, antes que eu existisse, que vocês existissem na barriga da mãe de vocês. Deus já tinha pensado em tudo e providenciou e já pensou que Jesus viria para morrer em nosso lugar. Então, em primeiro lugar, essa é a nossa função: glorificar o Senhor, adorar o Senhor que nos adotou. Nós, todo mundo, por causa de Adão e Eva, como o Micael falou, nós ficamos escravos do pecado. Só que Deus, por tanto amor a cada um de nós, nos mandou Jesus para nos reconciliar com o Senhor e nos adotar como filhos também, porque Jesus é o primogênito e o único filho de Deus, e ele nos adotou com ele, através do sangue de Jesus na cruz. Então, nós vivemos para isso. Primeiramente, o Senhor nos amou e nos escolheu para a adoração. E, em segundo lugar, nós vivemos também... Não, isso não. Isso é uma pergunta que eu vou falar para vocês. Não vou responder agora, que eu quero que vocês me perguntam, me falem também para mim o que é que vocês acham. Qual a tarefa principal da igreja? Quem pode me responder? A gente viu que a gente foi criado para adorar o Senhor, para fazer parte da família de Deus, né? Para nos dar uma vida gloriosa, maravilhosa, que vai além daqui, dessa terra, desse mundo, uma vida que durará para sempre no céu, glorificando ao Senhor, e onde não terá mais choro, mais tristeza. Então, como corpo de Cristo, como filhos de Deus, qual a tarefa da igreja? Divulgar a palavra do Senhor, evangelizar. Evangelizar, falar sobre a palavra do Senhor. Só que, em primeiro lugar, como nós vimos, o motivo de nós existirmos é a adoração. Então, quando a gente leva as boas novas do Evangelho, quando a gente leva a palavra de Deus a outras pessoas, isso precisa ser também como um ato de adoração a Deus. Porque a gente não vai querer que essa linda e maravilhosa mensagem fique só com a gente. É como se fosse um carro. Nós somos o carro, né? Faz de conta. E o combustível desse carro, para esse carro funcionar, para esse carro andar, fosse a adoração. Então, o combustível para a gente fazer missões é primeiro adorar o Senhor. Eu preciso primeiro conhecer a Deus. Então, como eu já falei, a adoração é a tarefa principal da igreja, não é missões. Missões é o objetivo maior em missões, que é a adoração ao Deus. Em segundo lugar, missões, mas no primeiro lugar, nós só fazemos missões porque nós queremos que outros também compartilhem dessa glória de Deus junto conosco. Só que para a gente poder repartir isso, né? A gente tem aquela música até de missões, que é o amo, multiplico, parto e reparto. Para a gente fazer isso, a gente precisa conhecer esse Deus primeiro, entender o que ele fez na cruz por nós. E vocês, já receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas? Sim ou não? Sim. Fale. Sim, sim, com certeza. Sim. Glória a Deus. Ver crianças tão novas já entendendo que Jesus morreu em nosso lugar, né? E que nós precisamos dividir isso com outras pessoas.
Então, agora eu trouxe uma história para vocês de um grande homem de Deus. Ele foi um missionário. Ele se chama Charles Thomas Stade. Ele deu toda a sua fortuna e saúde por Cristo, porque ele tinha uma saúde muito frágil. Ele sofria de asma. Então ele tinha muitos ataques de asma, faltava respiração, o corpo ficava fraco, ele tinha muita febre. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele decidiu, independente de sua saúde, e ele era muito rico, filho de pais ricos, e ele decidiu doar toda a sua fortuna para ajudar os outros, para ajudar quem não conhecia Jesus, para ajudar na obra missionária, para ajudar quem necessitava mais do que ele, já que ele era um homem que tinha tudo. E o lema dele principal era assim: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fizer será grande demais para ele, porque ele não ligava, era coisas pequenas, a saúde, o dinheiro, uma cama quentinha, bom alimento. Para ele, falar para outras pessoas que não conheciam a Jesus era muito mais importante do que ter essas coisas. Então ele dedicou a sua vida a isso quando ele se converteu. E como foi que isso aconteceu? A gente vai ver agora. Charles Stade nasceu na Inglaterra em 2 de dezembro de 1860. Ele e seus irmãos foram levados para a igreja por seu pai, mas Stade, como ele era chamado, considerava que ir para a igreja era como ter uma grande dor de dente. Imagine. Ele dizia, eu nunca encontrei uma pessoa convertida. Então, pensem comigo, ele ia no início, antes de conhecer a Jesus verdadeiramente, ele ia para a igreja só porque o seu pai levava. Era tão chato, ele não gostava, que ele comparava como se fosse uma dor de dente. E quantas vezes acontece isso na nossa vida? A gente só vai para a igreja porque o pai obriga, não chega lá, não quer prestar atenção, não obedece às professoras, não quer ler a Bíblia. E, às vezes, os pais têm que falar, vou colocar de castigo, ou coisas desse tipo, para as crianças poderem ir. E Stade era mais ou menos desse tipo, né? Ele ia, mas era obrigado a ir. Só que quando ele tinha 16 anos de idade, ele se destacou num jogo de cricket, que é um jogo tipo beisebol. E em 79 se tornou capitão do time. Então ele era rico, ele ficou famoso no seu colégio, era capitão do time. E apesar disso tudo, em 1880, já com 17 anos, ele ingressou na universidade e continuou seus estudos até 1883. E foi nesse período que a graça do Senhor o alcançou, que ele conheceu Jesus. E a partir daí que ele doou a sua vida e a sua fortuna para proclamar o evangelho, para que outros também conhecessem quem era Jesus. E como foi a conversão dele? Um evangelista que foi convidado a se hospedar na casa dele. Então vejam como nós somos importantes, como os missionários são importantes para a vida dos outros que ainda não conhecem a Jesus. Um evangelista, ou seja, um missionário, foi convidado a se hospedar na casa de Stade. E foi usado por Deus para que Stade conhecesse a Cristo. Nesse período, como eu já falei, foi que ele dedicou a sua vida e sua fortuna para Cristo. Então, esse evangelista ou missionário, ele chamava Cao Can, eu acho que é mais ou menos assim, viu o nome dele. Ele tinha atravessado a África e contou suas experiências lá na casa de Stade. Disse que no meio do continente havia numerosas tribos que nunca tinham ouvido falar da história de Jesus, pois não havia ainda nenhum cristão
nenhum cristão tinha ido falar do amor de Deus lá nessas tribos, lá na África. Então, Stade conta, ele conta que uma grande vergonha invadiu o coração dele e ele conversou em silêncio com o Senhor. Ele fez a pergunta para Deus, né? Por que os cristãos não têm ido? E Deus falou no coração dele. Por que não vais tu? Aí ele falou, né? Como ele tinha asma, os médicos não o permitem, disse eu. Ele contando isso, né? Disse eu. A resposta veio logo em seu coração, veio pronto. Não sou eu o bom médico? Não posso eu cuidar de ti? Não posso eu guardar-te ali? Não havia desculpas. Então isso foi tão forte no coração dele que ele decidiu que ele queria ir para a África, falar para essas tribos que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Isso. Quando James Hudson Taylor, que foi o fundador da missão no interior da China, visitou a Inglaterra, então Stade se ofereceu para ir para a China. Primeiramente, lembrem, né, ele pensou na África, mas aí veio esse outro missionário que tinha uma missão na China e ele aproveitou isso e se candidatou logo, eu quero ir. E juntou um grupo de estudantes de sua faculdade que ficaram conhecidos como os missionários da China. Em 1912, Stade recebeu o chamado para ir para a África e assim, anos depois, ele recebeu esse chamado para ir da África. O missionário havia servido tão fielmente na China que agora formou a missão no coração da África. E como pioneiro, porque, como eu disse para vocês, não tinha nenhum cristão ali na África, nunca tinha ido nenhum cristão, como pioneiro, ele que começou. Com seu genro, o senhor Alfred Buxton e outros, ele velejou para o novo campo da África. Lembrem que a gente está falando aqui de 1860 a 1931, que Charles Stade viveu nessa época. Isso quer dizer que foi no século passado, no fim do século XIX e no começo do século passado, que era século XX. Nós agora estamos no século XXI. Só que na véspera de sua partida para a África, um jovem companheiro conversando com Stade perguntou-lhe: é verdade, ele foi para a África só aos 52 anos. É verdade que aos 52 anos tenciona deixar o seu país, ou seja, você quer deixar o seu país, o seu lar, a sua mulher, os seus filhos? Por quê? Desculpa, disse Charles Stade. Não estivesse a falar do sacrifício do Senhor Jesus Cristo essa noite, então um amigo dele queria dizer: aqui você não está falando de Jesus, porque você quer ir lá para a África, deixar já dessa idade, né, 52 anos, não é tão novo, vai deixar seus filhos, sua mulher? E Stade respondeu que isso se tornou o lema, né, como eu li no início para vocês, se tornou o lema de sua vida. Se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fizer será grande demais para ele. Então, eu trouxe para vocês os trechos de cartas, né? Porque naquela época não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha SMS, essas mensagens, né? Não tinha telefone, não tinha celular. Então, geralmente, as notícias chegavam por cartas e as pessoas se comunicavam muito por cartas. Então, ele fala para um amigo: a minha alma está em fogo para realizar a obra de Cristo. Então, pensem, a paixão dele pelo Senhor, a paixão dele de falar de Jesus era tão grande que ele dizia que era como se fosse um fogo dentro dele, uma empolgação, uma alegria de falar de Jesus, uma vontade de falar de Jesus. E aí, ele também fala para esse amigo, né? Eu não posso lhe contar da alegria que tive ao levar a minha primeira alma ao Senhor Jesus. Eu experimentei quase todos os prazeres que esse mundo pode dar, né? Porque ele era rico, então ele tinha tudo o que ele queria.
Ele foi famoso, ele estudou nas melhores escolas, na melhor universidade. Então, ele disse que experimentou de todos os prazeres. Eu não consigo lembrar se houver algum prazer que tenha experimentado. Porém, eu posso lhe dizer que aqueles prazeres não são nada em comparação à alegria que a salvação daquela única alma me deu. Então, nada da vida dele até aquele momento se comparava ao receber a graça de Jesus alcançar uma pessoa ter feito uma aliança com Cristo, porque ele falou de Jesus para essa alma. Então ele estava contando: meu amigo, como eu estou feliz, uma alma aceitou a Jesus. E eu trouxe só mais um trecho, que é ele conversando com a esposa. Pode passar, Mica. A esposa dele, em alguns momentos, acompanhou ele, mas depois ela também ficou muito doente e teve que voltar com as filhas para casa. Então, essa carta é de 1912, que ele escreveu para a esposa, em 20 de dezembro de 1912. De alguma forma, Deus diz-me que toda a minha vida tem sido uma preparação para os próximos 10 anos. Tem sido uma disciplina rígida. Oh, que agonia! A asma, o que não tem sido. Um morrer dia e noite. Então, vejam, ele sofria com essa asma. A fraqueza no corpo. O ser olhado de soslaio. Assim, as pessoas olhavam ele meio torto, né? Ele lá na África, um branco na África. Então, as pessoas estranhavam ele. Desprezado pelo mundo, a pobreza, pois ele foi para lá, ele tinha doado todo o seu dinheiro, ele não tinha dinheiro. A pobreza, eu não tenho sido tentado a parar de trabalhar para Cristo. Os médicos falavam para ele parar, os amigos pediam para ele voltar, a família, os outros crentes. Quem não declarou que eu tentei, ainda falaram assim para eles, para ele, que ele estava tentando a Deus. Quem não declarou que eu tentei a Deus por ter me levantado e ido de novo? Aí ele continua falando com a mulher. Só que este é um pobre verme fraco, ele dizendo que ele era um pobre verme fraco, uma criatura que Deus escolheu para pôr na fornalha ardente e andar ali, ou seja, ele estava passando por muitas dificuldades, mas Deus escolheu ele para isso e estava trazendo-o de novo para fora. Assim, ele parece estar a me derramar saúde e forças em mim, e um desejo ardente e consumidor para viver para Cristo e para os homens. Glória, 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 é Jesus supremo, ele é o meu principal amor e o meu chefe. E agora, Sila era a esposa dele, e agora, Sila querida, que toda essa separação é para o nosso bem e que é muito melhor, é para a glória de Deus. E aí eu coloquei, né, para vocês resumidamente, porque a vida dele tem muitos detalhes, muitas coisas que a gente poderia estudar aqui, mas aí eu fiz um resumo da vida dele e esses trechos das cartas que ele enviava para os amigos, enviou para a mulher, e ele morreu em 16 de julho de 1931. E a última palavra de sua vida que pôde ser entendida foi aleluia. No dia do seu funeral, lá estavam, perto de sua sepultura, cerca de 50 missionários e 200 homens negros, incluindo vários chefes de tribos, vários chefes tribais, né? Vários chefes das tribos. Então, Charles Thomas Stade morreu como ele queria, anunciando o evangelho. Foram 2.000 homens. 2.000 homens, isso mesmo. Ele morreu como ele queria, fazendo a obra de Deus, o que Deus tinha mandado, falando de Deus para as pessoas. E isso era tão maravilhoso para ele, que a última palavra que se pôde ouvir dele foi aleluia. E nós, hoje em dia, né, passando para a nossa vida, me desculpem que meu cachorrinho está na sala latindo muito, mas vocês deem um desconto para ele. Depois, um dia, eu mostro ele para vocês. De que maneira podemos repartir e multiplicar o amor de Deus? Nós, hoje em dia,
como crianças, como pré-adolescentes, como mensageiras e embaixadores do Rei. O que nós podemos fazer para repartir e multiplicar o amor de Deus? Quero que vocês me digam. Nós podemos, exemplo, nesse momento de pandemia mesmo, foi muito difícil, mas com o WhatsApp, por exemplo, e o Zoom e os demais, e as demais plataformas de conversa, nós podemos enviar textos bíblicos de dias em dias, podemos falar ou também convidar aquele amigo para reunião. Exemplo, hoje mesmo poderíamos convidar um amigo, mas assim, evangelizar hoje em dia seria aproveitar a tecnologia e falar do amor de Deus por ela. Isso mesmo, muito bom aproveitar a tecnologia para evangelizar, chamar os amigos para reunião. Quem mais pode me dizer mais alguma coisa do que nós podemos fazer? Na escola, na rua, em casa, o que a gente pode fazer? Outra pessoa que não seja a Mica. As meninas mensageiras, quem pode me dizer o que a gente pode fazer? Gabi, Elisa tá aí ainda? E a gente tem algumas maneiras do que é que nós podemos fazer. E aí? Nós podemos, primeiro, orar, né? Pelos missionários, pelas pessoas que estão nos campos. Nós podemos contribuir. Nós podemos ir. Sempre em missões se fala nesse tripé, né? Existem os que vão, a gente pode orar, a gente pode ir, a gente pode contribuir. Só que aí eu colocaria uma quarta coisa que a gente pode fazer também. Ser. Nós precisamos ser exemplo. E aí eu coloquei esse menininho aí no jogo de futebol. Os amigos estão perguntando, assim, eu não sei entender o que é que ele está fazendo, né? Só que ele está sendo um cristão, um menino que glorifica o Senhor. E eu acho que antes do jogo de futebol ele quis entregar aquele jogo a Deus, para que Deus abençoasse. Ou não sei se ele já está agradecendo pelo jogo que teve. Então a gente pode ser. Nosso exemplo também pode falar, é o que fala mais alto para as pessoas. A gente sendo uma pessoa educada, uma pessoa que obedece aos pais, uma pessoa que não conta mentira, que é bom aluno, que qualquer dificuldadezinha que alguém tem, né, que não ri dos colegas, que não humilha as pessoas, que não xinga. Então a gente pode ser o exemplo. E aí outros vão dizer, né, o que será que essa menina, esse menino, essa garota, esse garoto tem de diferente? Ah, eu quero ser como ele também. E muitas vezes o nosso exemplo pode ser uma ponte para falar de Deus também. Só que a gente pode, como o Micael falou, convidar, a gente pode mandar um versículo para a pessoa, botar uma música, e um vídeo de uma música. Ah, quero mandar esse vídeo para você, que Deus abençoe o seu dia, só falando assim, ou conte comigo. Então, existem várias formas que a gente pode repartir esse amor de Deus, multiplicar, que a gente pode mostrar para as pessoas que existe algo de diferente em nós, que é Jesus Cristo. E para finalizar, eu queria falar para vocês de uma menininha. Contar a história de uma menininha para vocês. Vocês sabem quem é? Vocês imaginam quem é essa menininha? Ela parece com alguém que vocês conhecem ou não? Hein, gente? Sim, a senhora. Isso, Mica, eu já ia dizer, meu Deus, eu fiquei tão diferente. Eu era uma bebezinha meio enfesada, sabe? Mãe fala que eu não gostava de ir muito pro colo das pessoas, não. E aí nem sorria muito para tirar foto. Mas meus pais me ensinaram desde criança a amar Jesus. Essa próxima foto é de um momento, eu tinha uns tinha de 6 para 7 anos.
essa foto é muito interessante porque foi um momento de minha vida assim importante, que eu entendi qual é o nosso valor como cristãos. Porque assim, eu amava os missionários que iam na igreja, né? A minha igreja, ela mantinha algumas pessoas que faziam cursos de missões. E muitos deles vinham, em alguns momentos, férias, não sei, vinham para a igreja. E trabalhavam com as crianças, com os adolescentes. Então, com as crianças, eles se fantasiavam, usavam fantoche, faziam brincadeiras com as crianças, contavam histórias, era tudo muito lindo e divertido. E eu lembro que na minha cabeça eu dizia assim, eu quero ser uma missionária assim também, quando eu crescer eu quero ser. Só que eu lembro de uma conversa que eu tive com Deus, eu sozinha, né? Eu queria, eu admirava, mas não contava isso pra ninguém, porque eu sempre fui uma criança mais caladinha, assim, não conversava muito. Mas eu lembro que eu falei pra Deus assim, mas Deus, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de falar com as pessoas, como é que eu vou ser missionária lá longe? Como é que eu vou ficar falando de Jesus se eu tenho vergonha? E nessa mesma época, eu aprendi na aula de religião uma música que foi uma musiquinha de criança, viu, gente? Vocês vão ver que a letra é bem simples, porque é de criança, mas essa letra fez toda a diferença em minha vida. Essa música dizia assim, não vou cantar porque eu tô assim, né? Ela dizia que posso ser um missionáriozinho, se falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Não preciso atravessar os mares para dar aos outros novas salutares, ou seja, para dar aos outros novas notícias, boas novas. Posso fornecer, sustentar os outros, contribuindo, né? Se meu Senhor mandar. Hei de orar e trabalhar fielmente. Caso Deus me chame, seguirei contente para os campos que vão branquejando. Dispõe de mim, Senhor. Então, com essa música, volta para a primeira parte, Mica, para o primeiro slide da música. Com essa música, eu entendi que eu podia ser uma missionáriazinha na minha terra, não precisava ir para longe, para lugares desconhecidos, só se depois que eu crescesse, Deus quisesse muito que eu fizesse isso. Mas a própria música disse que eu podia ser uma missionária na minha escola, na minha rua, dentro de casa, se as pessoas dentro de casa não conhecessem a Jesus, na minha família, com meus primos, com meus amigos, eu podia ser uma missionária, falando para as pessoas que eram mais familiares para mim, e muito mais que falar, né, ser uma menina diferente, para as pessoas notarem algo diferente, ajudar as pessoas, não humilhar as pessoas, ser uma boa aluna, não colar na prova, que às vezes são exemplos simples, né, que mostram que a gente é diferente. Então eu lembro como eu fiquei feliz, que eu aprendi isso, né, porque na minha cabeça, né, os missionários só eram aqueles que iam para lugares distantes, e assim, e aí a gente tem dois exemplos. Eu contei para vocês primeiro a história de Charles Stade, que foi um jovem que era muito rico e que deixou tudo porque Deus falou com ele. Ele teve um encontro com Jesus e Deus falou com ele para ele ir para a China, para a África. Mas existe o outro lado, que nós também podemos ser missionários na nossa rua, na nossa casa, como eu já falei. Onde estamos, a gente pode ser. E eu acho que isso é o principal propósito dos embaixadores do rei, né, das mensageiras do rei, é fazer diferença nessa terra, é falar de Jesus para os outros, como resultado da adoração, né, que essa aliança com Deus faz com que a gente adore a Deus e queira que outras pessoas também conheçam essa glória de Deus que hoje nós somos participantes e que nós temos. Então é isso. Eu agradeço pela atenção, pela participação de vocês e desejo que Deus abençoe a cada um e a cada família aqui representada, e agradeço também ao convite de Jefferson. E é isso, Deus abençoe a todos. Amém. Que Deus continue te abençoando, irmã Janai. Então, eu queria passar a palavra de oração para Otávio, se ele puder estar orando nesse momento. Oremos. Senhor Deus, obrigado por esse dia. Abençoe os missionários que estão fazendo que cada pessoa
Se não te você, Senhor, faz que cada pessoa que entrou nessa sala, abençoe elas, faça que a gente volte à normalidade, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, essa foi a nossa reunião. Graças a Deus estivemos aqui com a participação da nossa irmã Genai. E foi isso. Obrigado por tudo. E tchau. Até a próxima.